Gente, bom dia. Física 2, continuação dos exercícios de atrito. Nós vamos agora resolver essa questão para que a gente entenda, tá certo? Então eu vou pegar o livro para eu ler a questão, para tirar os dados. Então ele diz assim: um bloco de massa M igual a 20 kg. Ele já me deu aqui a massa, ó, 20 kg, e disse, numa superfície lisa com velocidade de 72 km por hora. Ó. Superfície lisa. Ele vem com uma velocidade de 72 km por hora. Aí ele disse mais: a seguir, atinge uma superfície áspera. Olha, a superfície áspera. E disse mais: onde o atrito entre o corpo e a superfície tem coeficiente dinâmico. O coeficiente dinâmico, ele chamou aqui, ó, μ, essa letra que representa o coeficiente de atrito, D de dinâmico, de 0,4. 0,4. É uma grandeza adimensional. Por quê? Porque não apresenta unidade. E o que mais? As superfícies são consideradas horizontais. Está aqui, ó, superfície horizontal. Determina o espaço percorrido pelo bloco da superfície áspera até parar. Ele quer o ΔS. Então a gente vai resolver isso aqui, ok? Vamos lá. Nós vamos redesenhar para a gente entender. Solução. Ó. Solução. Vamos redesenhar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou redesenhar. O bloco, ele vem com a velocidade aqui de 72 km por hora. Dividindo por 3,6, tu vai achar 20 metros por segundo. Deixa eu aumentar aqui essa superfície. Ele vem, aí quando chega bem aqui, ó, isso aqui é a superfície lisa. Aí aqui ele começa a encontrar a superfície áspera. E o bloco vem aqui, ó, e o que? Para esse mesmo bloco. Esse mesmo bloco vem aqui. Quando chega aqui, ó, para essa velocidade aqui. Quando essa velocidade vem aqui, ó, constante, quando chega aqui, ela passa a ser, ó, nessa superfície áspera. Na superfície áspera. Ao entrar aqui, ela se torna velocidade inicial, essa velocidade para essa superfície, de 20 metros por segundo. 72 km corresponde a 20 metros por segundo. Quando chega aqui, a velocidade o quê? É zero, porque o bloco para. Ele vai parar aqui. Ó, parar. Beleza? Mas para o bloco parar, condição para o corpo parar. A condição para o corpo parar, gente, é só uma, que a força resultante é igual à força de atrito, dinâmico, né? Força de atrito. Agora presta atenção, a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração, igual ao produto mg, que corresponde ao normal, né? Vezes μd, que é coeficiente de atrito dinâmico. As massas eu cancelo. Então a aceleração vai ser isso aqui, ó. Beleza?
Então, ó, a aceleração vai ser 10, tá aqui, ó, 0,4 coeficiente, aqui é 10, ó, isso aqui, ó, multiplicando, eu vou ter 4 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou achar o espaço. Vou aplicar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, menos, porque vai parar, vai haver uma desaceleração. Isso aqui. Menos 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Como ele vai parar, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20 ao quadrado, ó, menos 2 vezes 4 vezes ΔS. 0 é igual a 400 menos 8 ΔS. 8 ΔS é igual a 400. Quem é ΔS? 400 dividido por 8. ΔS, 50 metros. Então você tem que ver, botar na cabeça que na natureza não aparece só uma força, não. Sempre vai aparecer pares de força. Quando você não souber qual é a outra força e falar em aceleração, essa outra força vai ser a força resultante. Está bem aqui. Beleza? Bom, gente, agora nós vamos para a questão P97. Vamos ler aí, pega o livrinho e acompanha. 2 corpos A e B de massas iguais a 10 kg. Então, eu tenho MA, dez quilogramas, MB, 10 quilogramas. E ele diz, são ligados por um fio de peso desprezível, que passa por uma polia sem atrito, como indicado na figura. Entre A e o apoio, existe atrito de coeficiente μd 0,6. Por que vai ter aqui? Ó? Porque se você parar para analisar, o bloco A está em cima da superfície. E a força de atrito, gente, é uma força de contato. Por que não vai ter força de atrito aqui? Porque o bloco não está em contato com a superfície. Ó. Essa superfície está na horizontal e essa na vertical, mas o bloco não está em contato. Aqui eu vou ter a força de atrito que atua no bloco A, porque está em contato com a superfície. Aqui eu tenho o peso, ó, tração que parte do sentido de BA e a tração que parte do sentido de AB, que é a mesma tração. Tá aí as forças. Agora vamos acabar de ler o problemazinho para a gente entender. Aí ele diz, determina o modo da aceleração dos corpos. Ele vai querer a aceleração. E o que mais que ele quer? E a tração no fio. Ele também vai querer a tração no fio. E disse que G, para eu considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos agora para a solução do problema, beleza? Solução. Solução, ó. 2 forças que atuam no bloco com sentidos contrários. Então, eu vou começar assim. Peso menos, que atua aqui no corpo B, não. Peso menos tração é a massa do corpo B vezes a aceleração. A massa do corpo que a força está atuando aqui, ó, que é o corpo B. E isso para o bloco B. Aí eu continuo aqui, ó. Venho, ó. Encontro quem? Tração. Ó. Menos quem? Força de atrito que atua no corpo A. Menos força de atrito que atua no corpo A. É a massa de A vezes a aceleração. Eu esqueci aqui botar, ó, que é o do corpo B, ó.
Então eu tenho que botar onde é que está sendo atuado, onde essas forças estão atuando. Então, ó, o que é que eu faço? Menos T e T. Eu o quê? Cancelo. Ó, gente, não esqueça, ó, aqui são sentidos contrários, ó. É por isso que está subtraindo. Então, ó, peso de B menos força de atrito de A é a massa de A mais massa de B vezes A. Beleza? Agora eu vou desdobrar, gente, essas forças. Peso de B, aqui é o produto MB vezes G, menos o produto MA vezes G, vezes o coeficiente de atrito, igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. As massas são iguais, ó. Aqui eu vou ter 10 vezes 10 menos 10, ó. Aqui 10 que é da gravidade, aceleração, vezes o coeficiente de atrito. Ele não me deu aqui, deu. Eu esqueci de botar que o coeficiente de atrito tá aqui, ó. 0,6, bem aqui no livro mostra, ó, 0,6. Aqui 0,6 igual a 10 mais 10 vezes A. Então, 10 vezes 10, 100 menos 10 vezes 10, 100 vezes 0,6, 60 igual 10 mais 10, 20 A. Aí o que é que eu faço? Aqui vai me dar 100 menos 60, 40, 20A. 20 passa dividindo, porque aqui está multiplicando, igual a A. Então, quem é a aceleração? 40 dividido por 20 me dá o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Aí a aceleração. Agora, nesse caso que ele quer a tração, eu vou escolher uma das equações. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa daqui porque a tração já está vindo logo no início, ó. Então, venho para cá e eu faço tração menos força de atrito de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, tração é a massa de A vezes A. Aqui não está menos? Vem para cá como? Ó. Então, tração é a massa de A vezes A mais o produto MA G vezes o coeficiente. Agora, tração, a massa de A é 10, a aceleração 2, mais 10, que é a massa de A vezes G, que é 10, aqui é quanto? 0,6. Então, tração, 10 vezes 2, 20, mais, aqui vai me dar o quê? 10 vezes 10, 100 vezes 0,6, 60. Então, a tração é igual a 80 newtons. Então, ele me pediu aqui no problema a aceleração e me pediu quem? A tração. Daí o problema resolvido. Beleza? Bom, gente, nós vamos agora aqui para a página 400. Beleza? A questão P98. Ok? Então tá aqui, eu já tirei os dados, mas é bom a gente ler para entender a questão e que você acompanhe aí em seu livrinho, tá bom, gente? Então ele diz assim, um corpo de massa M, 20 kg, está aqui,
está inicialmente em repouso, por isso que a velocidade inicial é zero, repouso, não é isso? O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é aqui, ó, coeficiente estático, 0,3. E me deu o coeficiente dinâmico que é 0,2. Lá na teoria eu disse que o coeficiente estático sempre vai ser menor do que o coeficiente dinâmico. Você pode até botar aqui, ó. Tá certo? Ó, o coeficiente estático é maior, aliás, ó, maior do que o coeficiente dinâmico. Então tá aqui. A gente tem que saber isso aqui. Sempre, sempre, sempre. O coeficiente estático é maior do que o coeficiente dinâmico. Ó, veja que o estático está aqui, ó. É quanto? 0,3, ó. O dinâmico, 0,2. Veja que o estático é maior. O coeficiente estático serve para que a gente calcule a força de atrito máxima, beleza? Então, para a gente calcular a força de atrito máxima, eu sempre vou usar o coeficiente de atrito estático, para saber se o corpo está em movimento ou não, beleza? Então, vamos aqui. Aí ele diz assim, a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo. Aplica-se ao corpo uma força horizontal F. Verifique se ela entra ou não em movimento nos casos onde A, F é 40 newtons, B, 60 newtons e F, 80 newtons. Então, a gente tem que calcular a partir da força de atrito máxima. Então, a gente vem para cá, vamos desenhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Se tem atrito, a superfície é áspera. Você pode botar superfície áspera ou rugosa. Tem livro que não chama áspera, tem livro que chama o quê? Rugosa. Aqui eu vou ter uma força F e aqui eu vou ter o quê? Força de atrito máximo. Agora, o que é que diz a teoria? Diz assim, se F vai ser menor do que a força de atrito máxima, o corpo não entra em movimento. O outro, se a força for igual à força de atrito máxima, o corpo está na iminência de entrar em movimento. F maior do que a força de atrito máxima, o corpo está em movimento. Então, para isso, eu vou ter que calcular a força de atrito máxima. E para eu calcular a força de atrito máximo, eu tenho que usar o coeficiente estático. Então, a força de atrito máxima vai ser igual ao produto mg vezes o coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito máximo, que é a massa, 20, G, 10. O coeficiente estático é quanto? 0,3. Então, a força de atrito máximo vai me dar quanto? 60 newtons.
Tá aqui, ó. Eu calculei a força de atrito máximo. Aí eu vou comparar com cada força desses itens aqui e a resposta tem que dar aqui dentro dessa teoria que eu coloquei para você. Então, a força foi de quanto? 40, e aqui é 60. Então, F menor do que a força de atrito máximo. O corpo está aqui, ó. O corpo não entra. Vou botar aqui para você estar em casa aí. Tiver alguma dúvida, é só ler aqui, ó, e ver. O corpo não entra em movimento. Letra B. F é igual à força de atrito máximo. Ó, é esse caso aqui. O corpo está, né, ó, na iminência de entrar em movimento. Em movimento. A letra C, aí eu vou lá, F maior que a força de atrito máximo. Aí vem aqui, o corpo está em movimento. Então tá aí, gente. Física não é matemática. Física não só tem cálculo, tem também a parte teórica que a gente tem que saber. E eu coloquei bem aqui e resolvi o problema, beleza? Bom, gente, agora apareceu aqui uma questão que é de plano inclinado, beleza? Então nós vamos, toda vez que eu falar em plano inclinado, a gente tem que decompor as forças aqui, passando aqui na parte que está inclinada, os eixos X e o eixo Y, beleza? Nós vamos fazer assim, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, nós vamos dar continuidade a isso aqui. Aqui eu vou ter o eixo na horizontal, eu vou ter o eixo X e aqui eu vou ter o eixo Y, ok? Aí eu vou fazer assim, aqui eu vou ter o peso de B, aqui a força que parte de B no sentido de A em cima de um fio, é a tração que eu vou chamar de T, a mesma coisa, no A, de A para B, é a mesma tração, vou chamar de T, beleza? E aqui no encontro, ó, eu marco, aqui eu vou ter o quê? O peso de A. Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo, θ, beleza? Agora, eu vou decompor a força. Aqui eu tenho P, A, Y. Aqui, PA, X. E aqui eu vou ter a força normal que atua em A. Agora, para eu colocar a força de atrito, eu tenho que saber qual o sentido que esse corpo está. Se ele estiver subindo, a força de atrito é contrária, está para baixo. Se ele estiver descendo, a força de atrito é contrária, está para cima. Então vamos lá, vamos ler o problema para ver o que é que ele diz. Olha, ele diz aqui no problema, presta atenção. Um bloco A de massa 3 kg, está lá o bloco A, 3 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Formou o ângulo θ, ó, a parte inclinada, ó, o plano inclinado, ó, com a parte horizontal formou um ângulo θ, que é esse mesmo aqui. Aí ele diz, o bloco está na iminência de escorregar para cima. Presta atenção. Quando ele disser iminência, de escorregar,
Aí você tem que saber o seguinte: as forças contrárias são iguais, porque nesse caso a aceleração vai ser o quê? Nula. É como o seguinte, a mesma coisa se falar movimento uniforme, a aceleração é nula. Velocidade constante, a aceleração é nula. Eu poderia botar direto, ou poderia fazer como eu vou fazer aqui para te mostrar, para tu entender. Ele está dizendo que o corpo sobe. Se o corpo sobe, então, contrário ao movimento, eu tenho uma força de atrito. E é essa força de atrito que atua no bloco A. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó. Não, foi peso de B. Deixa eu ficar desse lado, fica melhor. Tá aqui, ó. Peso de B, ó, sentidos contrários. Peso de B menos tração é a massa de B vezes a aceleração. Fiz para cá e estou vindo para cá. Tração menos PAX, está no mesmo sentido, ó. Menos força de atrito que atua em A é a massa de A vezes A. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Menos T, eu cancelo com quem? Com T. Então fica o peso de B menos PAX menos força de atrito de A, abre um parênteses, soma massa, MA mais MB vezes a aceleração. Só que tu tem que saber que a aceleração, ela é nula. Então, olha, aqui a aceleração aqui é quem? É zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, a soma das massas vezes zero é zero. Peso de B menos PAX menos força de atrito de A é igual a quem? A zero. Não é isso? Então, ele quer o peso de B. Vamos para cá. Peso de B vai ser igual PAX mais força de atrito de A. Esse atrito vai ser o atrito máximo, porque o coeficiente é o coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito aí é máxima. Nós vamos calcular aqui, beleza? Então, vamos lá. Peso de B, que é o que ele quer, vai ser o produto MAG vezes o coeficiente de atrito. Deixa eu apagar aqui, gente, porque senão não vai dar não, que é muito grande essa equação, bem aqui, para aí. Essa equação é grande, vamos com calma aqui. Ó, então peso de B vai ser aqui, ó, o produto MAG seno de θ mais a força de atrito no plano inclinado é o produto MAG vezes cosseno de θ vezes o coeficiente estático. Coeficiente estático. Olha, veja que essa equação é uma equação bem grande, porque a gente tem que saber decompor essas forças.
Deixa eu só colocar aqui uma observaçãozinha bem aqui. Olha, tu tem que saber o seguinte, que Px é o produto mg vezes o seno de θ. A força normal aqui, ó, é igual a Py, é o produto mg vezes o cosseno de θ. E a força de atrito do plano inclinado é o produto mg vezes o cosseno de θ vezes o coeficiente. Beleza? É isso que eu estou fazendo lá. Então, ó, o peso de B vai ser igual a massa, que é 3 vezes 10. O seno de θ, ó, eu esqueci de botar aqui porque ele deu no livro, 0,6 ou 0,60, a mesma coisa. Cosseno de θ, 0,80 ou 0,8. Tanto faz. Aí eu venho para cá. Quem é o seno de θ? 0,6, ó. Mais 3 vezes 10, cosseno 0,8 ou 0,80, né? E o coeficiente 0,5. Ó, então você multiplica. Então o peso de B, gente, vamos lá. Aqui vai ficar 18 mais aqui 8, 24, vai me dar quanto? 12. Peso de B me dá quanto? 30 newtons. Beleza? Então tá aqui. Deixa eu só checar. 10 vezes 0,6 é 6 vezes 3, 18. 10 vezes 0,8 é 8 vezes 3, 24. Vezes 0,5, 12. Somando me dá quanto? 30 newtons. Não esqueça, toda vez que for plano inclinado, decompor. Beleza? Então tá aí.